Continuando o livro, página 79, preparando o caminho para o homem. Pontos principais. Os 5 mundos que a vontade do Criador em nos criar, Adão, Eva e sua revelação com o Criador. Várias pessoas, uma alma e uma correção. Esse capítulo é o coração do livro, o centro da Cabala. Aqui focamos mais no progresso do indivíduo e menos nos níveis, mundos, partes do fim. Quando você estudá-lo, compreenderá a essência da caminhada cabalística em direção à espiritualidade e como a Cabala fornece um caminho para a humanidade corrigir a si mesma para o bem de todos. 5 mundos e nenhum real. Como mencionamos no capítulo 7, existem 5 mundos espirituais, que é Adam Kadmon, Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. A única coisa verdadeira é o mundo de En Sof, que chama sem fim. Também explicamos que a palavra Olam significa mundo, vem da palavra Halamá, que é ocultamento. Assim, os mundos são aspectos incompletos do Criador. O único lugar onde ele será completamente revelado é o mundo de En Sof, onde não há limitações, por isso o nome En Sof, sem fim, a nossa percepção do Criador. Então, eu vou ter uma nota que tem na lateral. Todos os mundos superiores e inferiores estão contidos no interior. Tá? Uma notinha ao lado. Os mundos superiores afetam os objetos no nosso mundo inferior. Então, os mundos lá de cima afetam os mundos de baixo. Pois todos os mundos são basicamente a mesma realidade. Aquela de En Sof, por exemplo, se você pensasse em fazer alguma coisa e tivesse certeza que este pensamento se realizaria, então o seu plano seria vivenciado, como se existisse em você, mesmo antes dos pensamentos ter sido realmente realizados. O nosso corpo conhece este processo muito bem. É por isso que o estômago produz sucos digestivos antes que a comida chegue realmente lá. Nesse sentido, o pensamento de comer é um mundo superior, que cria o mundo inferior onde ocorre a refeição. Mas em ambos os mundos, o evento e substância é o mesmo, a refeição. Como o nosso pensamento não é limitado, pode-se dizer que ele está no mundo de En Sof, aquele que fica acima de Keter, tá? O nosso corpo está num dos mundos inferiores. Lembre-se que, embora a Cabala fale dos mundos espirituais, ela usa exemplos físicos, como comer, para explicá-los, embora os exemplos sejam usados para entender como as coisas funcionam na espiritualidade. Não se iluda pensando que existe refeição física, não existe. Como no último exemplo, na espiritualidade. No topo da escada. Anteriormente, definimos a Cabala como uma sequência de causas e consequências que desce da raiz ao ramo e cuja finalidade é a revelação do Criador às criaturas. Mas como os cabalistas sabem disso? À medida que alcançam o topo da espiritualidade, eles descobrem 2 coisas: que a criação é feita de um desejo puro de receber prazer e que o Criador é feito de um desejo puro de dá-lo à criação. Isso levanta outra questão. Se o único desejo do Criador é doar, de onde vem o desejo puro da criação de receber? Os cabalistas explicam que o Criador teve que nos criar, caso contrário, ele não teria ninguém para doar. Este é o princípio de tudo. Muito bonito, né?
Os cabalistas chamam o desejo de fazer o bem às criaturas de nós. Então, ele chama de nós o quê? O desejo, até vou colocar aqui, de fazer o bem às criaturas. O pensamento da criação. Se nós lembrarmos disso, será fácil aprender a sabedoria da Kabbalah. Se eu quero doar, como o Criador, não há nada que possa me limitar, porque você não pode trancar um desejo num determinado local ou tempo. É claro que nós, seres humanos, também somos ilimitados. Só queremos receber, e esse desejo é tão ilimitado quanto o desejo de doar. Nesse sentido, somos iguais, porém opostos ao Criador. A nossa orientação é para receber e o dele é para doar. Outro elemento que se torna mais claro quando compreendemos o pensamento do Criador é por que razão é preciso dar para criar. Quando queremos dar, estamos procurando exteriormente para ver onde podemos fazer o bem. Mas quando queremos receber, nos concentramos em nós mesmos e só queremos receber aquilo que já existe. Agora, vamos dar uma olhada nas fases da criação. Um breve relato da criação. A história da criação começou com uma raiz, uma origem, o desejo dele em fazer o bem à sua criação. E se expandiu em 4 fases. Esta é a origem da árvore da vida, sua raiz inicial, se assim desejarmos. Na fase 4, a criação restringiu a si mesmo e realizou o Tsim e rejeitou toda a luz, prazer que o Criador quis dar. Tal ato parece contradizer o pensamento da criação, mas é um passo necessário para a determinação da criação como uma entidade independente do Criador. A força através do qual a criação parou de receber a luz é um tipo muito específico de vergonha. Olha que interessante, hein? A origem de todas as desgraças, denominadas que é pão da vergonha. Olha aí, ó, que é o quê? Quando parou de receber a luz do Criador, né? Os cabalistas explicam que a vergonha é a força mais poderosa que nos guia. Agora, segure firme, porque estamos prestes a mergulhar profundamente no coração do homem, que é o pão da vergonha, é a mãe de todas as vergonhas, é uma experiência como nenhuma outra neste mundo. É uma sensação de queimadura que tem apenas um nome apropriado para ela, o inferno. Mas não se preocupe, na Kabbalah nenhum mal vem sem a sua compensação e recompensa logo a seguir. A principal diferença entre a nossa vergonha, que é mundana, e o pão espiritual da vergonha é que nosso mundo ficamos envergonhados em não atingir os padrões da sociedade. E na espiritualidade ficamos envergonhados em não atingir o padrão do Criador. Imagine você subitamente descobrisse que todo o universo, desde o Big Bang até o final dos tempos, fosse bom, generoso e doador, parece incrível. Agora, imagine que você também descobrisse que existe apenas um elemento nele, que é o egoísmo, e que quer se aproveitar de tudo e de todos. Pois bem, este deve ser o diabo. Agora, imagine que você descobrisse que este diabo é você. O que você faria? Certamente ninguém suportaria isso. Então, por piorar ainda mais, você descobre que o mal não está no seu corpo, e sim na sua alma.
nos seus desejos, de modo que, mesmo que você se suicide, você ainda estará no mal, porque nenhuma arma é capaz de pôr fim à sua alma. Nossa, isso é lindo. Naturalmente, quando você descobrir isso, nossa, isso aqui é até naturalmente, quando você descobrir isso, a última coisa que desejará é continuar a ser você mesmo. E a coisa que você mais desejará é ser um doador como criador. E no momento que desejar isso, você conseguirá. Agora, você já sabe que o Sim Sum não é uma restrição imposta sobre você. É o resultado do seu próprio esforço em se autoconhecer. É também um acontecimento muito gratificante e prazeroso, porque é a primeira vez que você tem a capacidade de ser realmente como uma coisa. Você pode escolher não só entre duas opções neste mundo, mas também entre dois tipos totalmente de natureza. Quando você escolhe um, os seus sentidos lhe mostrarão um novo mundo. E quando você escolher o outro, os seus sentidos lhe mostrarão o mundo espiritual. Mas você será capaz de escolher entre eles e até mesmo saltar de um para o outro quando quiser. Apenas para o seu prazer. Capítulo 7. Aplicamos que o mundo de cima para baixo são Adam Kadmon, o primeiro mundo. Depois é Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. Nós também dissemos que cada mundo é formado de 5 elementos interiores chamados de parte sufim. E agora vamos falar sobre a forma como eles são feitos e como funcionam. Que a fase 4, chamada de Malchut, que é o nosso mundo aqui, experimentou o pão da vergonha, sua oposição ao Criador. Ele estabeleceu uma condição diante dele. Se você quer que eu desfrute, conceda a minha capacidade de fazer isso para o seu prazer, e não para o meu, porque eu não consigo desfrutar sendo um egoísta. Assim, o Criador deu a ele a tela para resistir à entrada da luz. Olha que interessante, interessante. Então, ela disse a ele: obrigado. Agora me dê a capacidade de decidir o que receber e o que não receber. Eu sei que eu não posso receber algo e, ao mesmo tempo, ficar pensando no seu prazer. Então, vamos começar com pequenas porções de luz. Ele também deu a ela essa capacidade. Malchut começa a receber a luz em 5 categorias primárias, tal como a luz visível. É feita de 3 cores básicas, que é o vermelho, o verde e o azul. A luz espiritual é feita de 5 luzes básicas, que é Nefesh, lindo, hein, gente? Ruach, Neshama, Raiá e Eridá. Nefesh é a menor e Eridá é a maior. Tão logo, então aqui está falando das almas, né? Dos níveis de alma. Logo, Malchut recebe a capacidade de separar a luz em 5 partes. Ela começa a receber cada uma delas, mas somente enquanto pode fazer isso pensando no Criador. Cada vez que ela recebe uma das 5 luzes, constrói um participio especial para recebê-la. E o participio básico, gente, também. Assim, ela completa a sua capacidade de sentir o Criador num certo nível, explorando as 5 luzes, tanto quanto ela consegue fazê-lo sem pensar em si mesma. E como existem 5 luzes, cada mundo espiritual contém 5 partes sofim.
Agora você também compreende porque cada fase é chamada de Olam, que é mundo, né? Que significa ocultamento. Este é o livro do qual Malchute pode se beneficiar do prazer do Criador sem pensar em si mesmo. Naturalmente, quanto mais elevado o mundo, maior é a capacidade de Malchute em desfrutar a luz do Criador. Esta é a grande recompensa que surge ao se atingir o mundo Ensof, sem fim. Não há limitações à recepção dos prazeres do Criador. Os operários da construção. Os mundos espirituais têm o que poderíamos se chamar de um mecanismo de ensino construído dentro dele. Eles podem nos ensinar de que forma devemos direcionar o nosso desejo de dar ao Criador. Apesar de funcionarem no piloto automático, o que significa que ele se desenvolve como um processo de causa e efeito. O princípio diretor em cada um deles é: eu não receberei, então esse é o princípio diretor, eu não receberei se não for para o Criador. Quando uma pessoa adentra os mundos espirituais, é isso que eles ensinam, como pensar mais no Criador e menos em si. Nesse sentido, a relação entre os mundos e a criatura é semelhante a um grupo de trabalhadores da construção ensinando um principiante o que fazer. Eles ensinam cada tarefa demonstrando-a. Pouco a pouco, as criaturas, que é nós, podem começar a consertar seus desejos e transformar em suas recepções do Criador num ato de doação. Nascem Adão e Eva e Caim. Capítulo 7, dissemos que a última fase é o maior desejo e conhecer o pensamento do Criador. Então, essa é a última fase. Para compreender o pensamento da criação, é necessário criar um particípio especial que existiria no mundo especial, onde este particípio poderia estudar o pensamento da criação por sua própria escolha. E é assim que o particípio de Adão Harishon foi formado. Então, foi dessa forma que o particípio de Adão Harishon foi formado. Embora Adam Harishon não tenha nascido no nosso mundo físico, ele foi rapidamente trazido para cá. Devemos dizer, caiu aqui, que é a parte caída, e recebeu o nome de Adão. Aqui ele recebeu o nome de Adão. Após sua missão para ser Domer. O que é Domer? Semelhante ao Altíssimo, ao Criador, né? Então, é um homem semelhante a Deus, Criador. Aquela parte que fala que é a imagem e semelhança. Se você estão se perguntando onde está Eva nesta situação, ela está muito presente na Cabala. Adão e Eva são duas partes do mesmo participio. Olha, quando os cabalistas querem enfatizar a recepção neste mundo, eles se referem a ela como Eva. E quando querem se concentrar na sua capacidade de dar, chamam de Adão. Então, eles colocam Adão como a capacidade de dar e Eva, nesse mundo, é a capacidade de receber. Estão aqui, Adão e Eva. Caindo ao pecado. Adão nasceu no mundo de Beriá, então Adão não nasceu em Etzilut, em Beriá. E Etzirá e Ansiá. Então, nesses três mundos. Mas foi rapidamente elevado por eles a Atzilut, ou seja, ele foi elevado, onde todos os desejos são corrigidos e funcionam apenas para dar o Criador. No mundo de Atzilut, Adão trabalhou e recebeu com pequenos desejos aqueles que ele tinha
com certeza que poderia usar altruisticamente, com a intenção de dar ao Criador. O Criador disse a ele que poderia fazer qualquer coisa, desde que não comesse a árvore do conhecimento, que representa os desejos mais fortes, aqueles que Adão não podia usar com a intenção de dar ao Criador. Neste mundo, Adão era considerado sagrado, um santo, mas ele não tinha conhecimento dos seus próprios desejos não corrigidos. O que Adão não sabia era que ele fora colocado no jardim do Éden e autorizado a trabalhar com seus pequenos desejos, apenas como exemplo de como ele deveria trabalhar com os seus desejos mais grosseiros. Assim, quando eles surgiram pela primeira vez, ele não sabia como lidar com eles e pecou. Quando Adão finalmente decidiu tentar receber a intenção de dar ao Criador, ele falhou e quis receber para si próprio. Ele descobriu que era completamente egoísta neste desejo e essa pão da vergonha fez com que ele se cobrisse. Em termos cabalísticos, Adão descobriu que estava nu, né? Igual está nas escrituras lá, sem a massaxe, ou seja, sem a tela, a separação, para cobrir seus desejos desnudos, egoístas. Mas espiritualmente é um mecanismo à prova de erros. Sempre que uma correção é feita, não se pode violá-la. Como consequência do erro, Adão, o Tzimtzum, foi restituído e toda a luz saiu do Patsuf de Adão, Harishon, deixando Adão e Eva fora do jardim do Éden. Olha que maravilha. No entanto, eles não estavam totalmente sozinhos. Eles tinham suas memórias Heshimot, do estado corrigido. E as Heshimot, do seu egoísmo, as duas recordações, aparentemente, mas são as ferramentas mais valiosas para qualquer pessoa que deseja descobrir o Criador e corrigir a relação que existe entre Adão e o Criador e descobrir a sua glória.